Olá, gente linda! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você está convidadíssima a me acompanhar até o final deste vídeo, em que o tema de hoje é um pouquinho mais delicado, é um pouco mais forte, como eu tinha comentado com vocês que eu faria um vídeo a respeito do caso da Boate Kiss, trazendo uma visão espírita, uma visão espiritual. Eu acho que essa é a palavra mais adequada para o momento. Agradeço a sua companhia desde já e peço que você me acompanhe até o final deste vídeo. É importante para mim a sua curtida, é muito importante que você me siga aqui no canal se você gostar do material, conheça todo o meu universo de arte, vida e espiritualidade. É importante que eu tire o gato debaixo do tripé. Vem cá, querido. Esse é o Kim. Kim Amorim, é o gato da Mix. E também me siga nas redes sociais, Instagram, Kawaii e o Facebook. Vamos lá? No primeiro momento, eu quero comentar com vocês o seguinte. Eu tive muito pedido, já na época em que aconteceu, muita gente perguntou para mim que visão eu tinha, que opinião eu podia estar traçando a respeito do incêndio que aconteceu, se tratava-se, enfim, de um karma coletivo, e muita gente trazendo a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto. Muita gente me perguntou exatamente isso, porque parece que pela internet, e eu não fui conferir, isso foi assim trazido por parte de vocês, que na internet existem bastante pessoas que associam o incêndio à Boate Kiss com o que aconteceu, por exemplo, assim, de repente algumas pessoas que vieram a desencarnar no incêndio da Boate Kiss teriam sido possíveis nazistas, pessoas que estavam ali na Segunda Guerra, na questão do Holocausto, né, que provocaram também a morte dos judeus da maneira que a gente conhece que a história traz. Então, essa é uma das questões que eu vou estar respondendo no vídeo de hoje, mas eu vou ilustrar com um depoimento que eu recebi, que eu pedi, na verdade, para uma pessoa muito querida que mora no meu coração, que eu considero família. Só vou me abster de dizer o seu nome, mas assim, uma pessoa de grande confiança da minha parte, realmente uma pessoa maravilhosa, que estava lá nessa noite. E eu vou contextualizar um pouco a situação do que essas pessoas passaram nessa noite fatídica. Então aqui, eu vou ler um pouco do relato que essa pessoa me trouxe. É um amigo. Ele diz assim: Oi, Fê, eu não sei como eu posso começar a te contar, pois é tanta coisa. Mas naquela noite eu estava na frente da Boate Kiss às 2 horas da manhã, com mais um casal de amigos, quando vi minha ex-namorada chegar, estacionar o carro e entrar na boate. Às 2h17, iniciou o incêndio. E minutos depois começaram a sair pessoas lá de dentro e cair na calçada e no meio da rua. Logo chegaram a polícia e os bombeiros. Kim, por favor. Muita gente morreu ali mesmo na saída. Entre amigos e conhecidos meus, acredito que umas 60 pessoas morreram. Isolaram a área e a gente só teve notícias com o passar das horas quando foram divulgando a proporção do que tinha acontecido. Às 8 horas da manhã, os corpos eram empilhados em caminhões da PM e levados para um velório coletivo no ginásio do centro desportivo da cidade. Gente, eu me emocionei quando eu li na época e agora de novo, não adianta. A cidade entristeceu, ficou silenciosa. As pessoas não tinham assunto, era uma tristeza generalizada. Bem, ele me traz algumas circunstâncias aqui que também não vêm ao caso, e essa ex-namorada dele chegou a falecer nessa noite, chegou a desencarnar nessa noite na decorrência do incêndio. Esse é um caso que eu trouxe para a gente tentar visualizar através desse relato o tumulto, a bagunça e tudo o que aconteceu. Uma outra situação que eu trago para ilustrar, eu falo isso bastante no canal porque assim, ó, na minha vida, como eu encontrei pessoas que viveram, estiveram presentes no episódio da Segunda Guerra. E isso parece que eu atraio ou que de alguma maneira eu tenho um porquê de receber essas notícias, assim, sabe? Esses relatos. E isso existe antes do canal, tá, gente? Isso não é de agora, isso é uma coisa que já me acompanha há um certo tempo e isso me deixa muito curiosa também. Ok, eu estou fazendo uma ponte com a Segunda Guerra. Até aqui. Mas ainda não estou respondendo a questão de vocês. Uma amiga muito querida entrou em contato comigo recentemente também contando uma situação que aconteceu com ela. Ela queria essa minha opinião a respeito da parte espiritual. E foi assim, o curioso para mim é que quando eu recebi alguns pedidos no meu direct para fazer vídeos a respeito da Boate Kiss por conta do julgamento que estava acontecendo, eu lembrei desse meu amigo que mora no Rio Grande do Sul
E lembrei, e veio também essa minha amiga a me comentar que teve uma certa noite que ela sonhou, ela teve uns sonhos perturbadores, assim, que tinha muita fumaça, tinha incêndio, ela não tinha dormido muito bem naquela noite. E, ao acordar, se deparou com a notícia que a Boate Kiss tinha sofrido essa tragédia. O que tinha acontecido na Boate Kiss. Então eu começo a juntar e percebo, né, como eu falei num dos vídeos anteriores, quando o universo começa a falar alguma coisa para você, porque eu comecei a receber pedidos de pessoas que não se conhecem com alguma força de conhecimento dentro dessa situação. Essa mesma amiga, ela teve um sonho depois em que ela estava num ambiente com várias pessoas, se eu não estou enganada, era um círculo de pessoas todas de branco e elas estavam ajoelhadas e oravam pedindo perdão para a terra. Vocês percebem que eu estou fazendo um quebra-cabeça, mais ou menos como eu também fiz o meu próprio raciocínio. Quando eu recebi o pedido de vocês para fazer o vídeo, eu me coloquei assim a me concentrar se tinha fundamento que esse incêndio tivesse alguma relação kármica em relação à Segunda Guerra. E aí, primeira questão, a gente não pode achar que tudo quanto é coisa que acontece tem a ver com a Segunda Guerra ou com a Primeira Guerra, apesar que quase sempre o diálogo é mais forte em relação à Segunda Guerra Mundial. O incêndio, quando acontecer e venha desencadear num desencarne coletivo, numa situação sofredora, numa tragédia dessa proporção, tem a ver diretamente com a Segunda Guerra. Eu trago até da minha sensibilidade para vocês a uma ilustração ligeira. Existem pessoas hoje, que pagam, pessoas que eu conheci, que pagam karmas, digamos assim, que têm contas, dívidas ainda a acertar em relação ao incêndio de Roma. Só quero que vocês percebam que não é porque na nossa memória, no nosso conhecimento histórico, a Segunda Guerra está muito perto, mas existem coisas antigas. O desenvolvimento do espírito ele pode ser lento para muitas pessoas. As dívidas podem levar muito tempo para serem pagas. Não é muito diferente das dívidas que a gente tem financeiras mesmo. Tem coisas que a gente pode demorar muito tempo para pagar, que demora muito por conta da maneira que a gente administra, a prioridade que a gente dá para esse assunto, para outro, enfim. E respondendo diretamente vocês, o desencarne coletivo que aconteceu na Boate Kiss, ali nesse desencarne, algumas pessoas estavam pagando por conta do que aconteceu na Segunda Guerra. Mas não todos. O que acontece nesse sentido é que às vezes a situação une a necessidade de desencarne coletivo de fulano que viveu no século 3 depois de Cristo e também provocou um incêndio X ou teve uma situação específica e ele ainda não pagou aquela conta e de repente se uniu nessa situação que aconteceu agora, aquele espírito veio já com uma pré-educação, um pré-conhecimento de que passaria por essa situação, tá? Então não são todos, mas alguns fazem parte de um desencarne coletivo referente à Segunda Guerra, mas não são todos. E também não é a maioria. Ponto. Isso eu posso afirmar para vocês. Porém, o que eu trago para vocês, que eu considero mais grave e que tem a ver com a Segunda Guerra, é que das pessoas que foram julgadas, e não me perguntem quem, das pessoas que foram julgadas como culpadas por conta desse incêndio, uma dessas pessoas realmente está pagando por um crime que antes não teve a oportunidade de pagar. Uma dessas pessoas que foi julgada e que foi condenada e que tem a ver com o passado, que tem a ver com o Holocausto, isso que eu estou falando é bastante sério. Naquele tempo, essa pessoa conseguiu escapar, essa pessoa conseguiu se desviar e conseguiu sair ilesa de algum tipo de julgamento ou de alguma situação que deveria ter sofrido naquele tempo, mas vai sofrer agora. E quando eu tive essa informação, o julgamento ainda não tinha sido definido. Agora, esse conhecimento, ele não quer dizer absolutamente nada. Ele só traz uma informação, um conhecimento espiritual para o nosso entendimento. Tentando me explicar melhor, o que está acontecendo a esse espírito hoje, a essa pessoa que está encarnada hoje, ela está sendo julgada pelo crime que aconteceu e que tem a ver com a Boate Kiss, que tem a ver com a responsabilidade nesse eixo. Mas ele nasceu para pagar essa dívida não por conta ou só por conta da boate. Teve que se repetir uma situação X para que ele pudesse ser julgado e condenado pela lei humana para pagar por uma conta lá do passado.
meio que firmando esse pensamento que diz, essa máxima popular que diz, aqui se faz, aqui se paga. Nesse caso, essa máxima se aplica a esse ser, que eu não vou dizer quem é, porque não há necessidade disso, e se em algum dia ele tiver acesso a esse conhecimento, ele tiver acesso ao meu vídeo, ele pode duvidar, ele pode não crer, e aqui o meu dever é só de informar, no sentido de trazer para vocês esse conhecimento, e até para que se fique claro que não fica nada, nada passa impune aos olhos de Deus de verdade, mas esse conhecimento ele vem para o nosso aprendizado espiritual. E se algum dia ele puder ter acesso ao vídeo e alguma coisa do que eu estou falando tocar o coração dele, será bom, porque eu estou falando para o espírito dele e não para a consciência dele. É o espírito dele que precisa dessa informação, desse entendimento e, sobretudo, do auto-perdão. Tanto pelo passado, que não vai lembrar, quanto pelo presente do que aconteceu. E me dói. Me dói ver que, de repente, esse caminho poderia ter sido evitado. Mas isso faz parte da caminhada humana. Nós, seres humanos, cometemos erros, fracassamos, nos reerguemos, caímos de novo e temos falhas em diversas proporções. Não nos cabe julgar, mas o julgamento humano, né, o julgamento divino precisava acontecer. Por isso que essa dita carta psicografada, que foi lida por conta aí, acho que foi de 7 vítimas, né, do espírito, de 7 vítimas, não teve efeito. Porque a necessidade, o que aconteceu nesse enredo, para essa pessoa que foi condenada, e pode ser que as outras também tenham a ver, mas eu só estou vendo uma. Uma precisava ser julgada aqui agora por conta do que aconteceu, mas pode ser que os outros estivessem, como é que eu posso explicar? Envolvidos também. Pode ter sido uma pessoa que ligava a câmera de gás, pode ter sido um tipo de soldado que obedecia, pode ser que esse soldado sequer... como é que eu posso explicar? Pode ser que esse soldado não queria nem fazer aquilo, mas precisava fazer. Eu não sei, mas alguém ali está sendo julgado e tem o peso do passado. Não tinha escapatória, não tinha uma carta psicografada que pudesse evitar. E é muito importante que as pessoas não confundam com a história do Chico Xavier. É muito importante separar e cuidar com a presunção espírita que se coloca, ou a presunção das pessoas que se coloca numa mensagem divina que de repente não vai ter o mesmo efeito, porque não é a mesma história. Lembrando, né, tem um filme que conta a história do Chico. E lembrando, sobretudo, que o Chico, o próprio médium, se eu não estou enganada, vai ao encontro da justiça para apresentar aquilo para os pais daquela situação lá dos meninos também que acabou em tragédia. É uma situação singular. Não foi a defesa que foi atrás, que é o caso da advogada, que foi atrás de argumentos ali na questão do júri. Não é isso. Enfim, ao menos me parece, não sei se eu estou errada, mas ao menos me parece ter sido assim que aconteceu. É diferente, a leveza é diferente. E digo mais, só teria efeito a carta psicografada se ela tivesse sido assinada por todas as vítimas da Boate Kiss, por todas as vítimas desse incêndio. Se todas elas tivessem se manifestado, aí poderia ter tido algum efeito para a lei, mas não se deve misturar, porque nesse caso, repito, essas pessoas, com certeza essas pessoas, mas eu estou enfatizando uma porque a visão que eu tive, a mensagem que eu recebi, essa pessoa veio e precisava passar por isso, porque antes conseguiu fugir, antes foi uma pessoa covarde, entendeu? E sem ter visto o vídeo, porque agora eu vi, mas na época, quando eu tive essa informação, eu também tive a visão de uma pessoa muito boçal. E aí eu não sei dizer se é a mesma, ou se é alguma coisa a mais e ainda não foi me passado, ou porque assim, para mim, pelo menos, a espiritualidade não é imediata. A espiritualidade para mim não se manifesta 2 mais 2 são 4 na hora que eu quero, e vem no tempo deles. Porém, o que eu estou falando eu posso falar porque me foi permitido dizer. Agora, visando a doutrina espírita, visando tudo que os bons médiuns, as boas pessoas, as que querem realmente e têm um comprometimento verdadeiro, espiritual, eu acho, eu não consigo ver que esteja certo bem o uso da carta psicografada, como foi nesse caso. Tanto que muita gente duvida. Eu, particularmente, tenho uma guia que eu falo sempre para vocês: na dúvida não faça, e na dúvida não acredito.
E sobre a carta psicografada, eu digo que eu não consegui sentir 100% de verdade, mas também não posso dizer que senti 100% de inverdade. Então eu não sei qual foi o erro, se foi a maneira como chegou, se eu não estou vendo bem, ou se foi a leitura da advogada, que de repente ela não foi bem convincente. Então assim, podem ter várias interferências, ou simplesmente eu também não estou conseguindo ver com plenitude todas as coisas. Só que pareceu, no fim das contas, um teatro. O espiritismo não está aqui para o teatro. O médium não está para o teatro. E o apelo à fé, em última instância, eu acho que é complicado. Eu acho que isso tem que ser pensado. Eu acho que seria mais bonito admitir, errei, fez isso, ok, não foi proposital, vamos pagar. Porque a verdade é que se não pagarem agora, vão pagar depois. A lei divina não falha em circunstância nenhuma. E o grau do arrependimento de cada espírito, o grau de arrependimento verdadeiro, não arrependido porque está preso, porque é muito fácil, né? A pessoa é presa, tipo os psicopatas, aí tem vários livros que trazem isso, a pessoa é presa, aí ela tem arrependimento, mas ela está arrependida porque ela está presa, ela não está arrependida porque ela te causou um dano, ela está ruim, ela está amargurada porque ela está sendo chamada de assassina, não pesa na consciência o ato de ter tirado a vida de alguém. Tem pessoas assim. Então, o que eu quero dizer o que eu quero trazer para vocês é um conhecimento espiritual mais intenso para a gente entender que realmente a justiça vai acontecer e que a evolução do espírito está em aceitar aquela situação, aceitar o seu erro, aceitar os seus defeitos, fazer essa reforma íntima que é tão falada, olhar para dentro e realmente querer mudar. Todos erram, todos merecem uma segunda chance. E eu acredito que se esses que foram, independente do que tem a ver com o passado, esses que foram julgados e condenados, que eles consigam encontrar dentro de si uma fé bem verdadeira, principalmente nessa hora em que foram expostos de maneira assim, né, negativa. E que haja essa recuperação. E que aqueles que desencarnaram perdoem. Porque senão, gente, é uma bola de neve de karma, de ação e reação, de causa e consequência eternas. Mas o homem com sua teimosia, o ser humano com o seu orgulho, com o seu egoísmo, não quer admitir os erros, se acovarda, foge. Aí sofre quando a coisa pega para ele. Isso aí é muito primitivo ainda. Não é um ser espiritual evoluído. A evolução vem de ter cara limpa e encarar as coisas de fato. A gente deve buscar isso. Ninguém é perfeito. Eu fico assim, fechando esse vídeo com a vontade, o desejo do fundo do meu coração que eles se perdoem, que eles encontrem essa fé e se renovem espiritualmente, porque são filhos de Deus, sim. E pelo que eu vejo, apesar de ver o karma de um, pode ser que, assim, me foi contado uma partezinha, que uma pessoa está sendo julgada hoje porque conseguiu escapar antes, mas pode ser que todos eles tenham a ver. E também pode ser que eu esteja completamente errada, mas eu estou falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto. Desejo que aqueles que desencarnaram encontrem um perdão, o entendimento por conta desse desencarne coletivo, a sua ascensão espiritual e o perdão a essas figuras, o perdão à fatalidade da vida em si, e que possam recomeçar numa outra vida mais limpos, sem carregar o rancor ou o ódio ou desejos de vingança. Mas acho que eu cumpri com o que eu tinha prometido do vídeo. Desejo boas energias a todos, de verdade. E que as famílias lá dentro de si também se perdoem, perdoem a vida. É nessa hora que às vezes a gente pode até perder a fé em Deus. Porque, meu Deus, meu filho foi tirado, minha filha foi tirada de mim. Bem, lembrem-se sempre, alguns karmas, alguns dos nossos erros e alguns dos nossos pecados podem levar séculos para serem sanados. Mas se a gente encontrar o perdão verdadeiro, a gente consegue reduzir anos-luz dessa estrada. Creiam em Deus. É isso, gente. Eu também não estou aqui para convencer ou deixar de convencer ninguém em absoluto. Isso aqui é o que eu sinto, estou sendo sincera com o que eu sinto. Posso estar errada. Se alguma coisa do que eu falei fizer sentido para você, você usa isso para a sua vida. Se não, também descarta o vídeo, mas deixa o seu joinha se você gostou. É isso, meus amores. Obrigada pela companhia, muito grata pela confiança de todos vocês. Um beijo enorme na sua alma.
Que Deus os ampare a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.